Deus. Nós falamos do Senhor. A tocar a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Nada nos aborrece, né, pastor? Não, Deus é bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, vem aqui, Jesus, nessa noite. Pai, pegando teu servo nas tuas mãos que vai trazer a palavra. Pai, usa ele conforme tu queres, Pai. Pai, eu sempre peço, Pai, não deixe que venha faltar nada para ele, o trabalho. E eu creio que o Senhor é fiel em tudo, Pai. Abençoa teu filho. Fala conosco, que não seja ele, mas que seja o Senhor falando conosco, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Glórias a Deus. A paz do Senhor, a amada igreja. Amém? Oh, aleluia. Que tempo bom, tempo precioso, né? Missionário, pega por gentileza. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia, Deus. Vamos abrir, meus amados irmãos, a Bíblia em Provérbios. Amém? Antes de mais nada, também a paz do Senhor Jesus, os nossos amados irmãos, amigos, que nos acompanham pela live, que Deus esteja aí operando, né? Trazendo, aleluia, do seu poder, trazendo a assunção e do seu sobrenatural para cada um de nós. Assim nós, aleluia, nos enchemos desse Deus que tem aí a primazia, né, nas nossas vidas. Oh, glória a Deus. 30. Provérbios capítulo 30, versículo 15, aleluia, ao 17. Amém? Aleluias, glórias ao nosso Deus. O Deus de Israel. Todos já acharam? Que bênção, né? Glórias a Deus. Diz assim, versículo 15: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Essas três nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Amém? Os olhos que zombam do pai, ou despreza a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Podeis assentar. Amém? Quando nós olhamos a respeito do texto, que ele fala das coisas que não se fartam, uma das coisas que a gente entende bem é a sepultura. Como assim, pastor Carlos? A sepultura, ela está sempre com a boca aberta. Todos os dias morre gente e, conforme diz a palavra, nunca cessa. Mas por que isso, pastor Carlos, trazendo um texto desse no culto da família? Tem coisas, meus amados irmãos, que vocês vão entender. Eu tenho já os meus cabelinhos brancos, estou com 54 anos. E desde que eu comecei a trabalhar de pedreiro, tem uma coisa que as pessoas, quando a gente chega para trabalhar para elas, o que elas falam assim: tu é bom mesmo no que tu está fazendo? E a gente, a cada dia, mesmo que tenha os cabelos brancos, mesmo que a gente já fez várias coisas, eu já fiz mais de 30 ou 40 banheiros, já fiz diversas cozinhas, diversas casas, e ainda assim, todo serviço que eu inicio, eu tenho que estar provando alguma coisa para alguém. Então nós,
A cada dia nós temos que estar provando algo para alguém. Quando nós olhamos para esse texto, ele fala que a sepultura, ela nunca se farta. Ela fala também a respeito também da madre estéril. E ele diz também a respeito da terra, que mesmo que você coloque água na terra, não sei se você já colocou água na plantinha, né? E eu tenho uma plantinha ali na porta da sala, ela tem um nome, né? E ela dá um cheiro, uma flor branca, jasmim. O jasmim, eu coloco água nele todos os dias. O dia que eu deixo de colocar água nele, ele está murchinho lá, ele fica murchinho. Aquilo me causa uma tristeza de ver ele tão murcho, tão feio. E aí eu coloco água nele, ele fica esperto com aquelas folhas vigorosas. Aquilo eu gosto. Mas quando nós olhamos, amados irmãos, o que está sendo escrito aqui a respeito da sepultura, a respeito da madre estéril, a respeito também da terra, mesmo que você jogue água nela, ela nunca, aleluia, deixa de querer água. Toda vez que você joga água, na mesma hora ela consome aquela água que você jogou. Então, ela nunca desbasta, né? Então, elas nunca se fartam. E fala também, aleluia, a respeito do fogo, né? Que nunca desbasta. Por tudo que ele encontra na frente, ele sai queimando tudo, ele queima e ele sai destruindo, devorando tudo que tem pela frente. Mesmo que você falar basta, ele basta nada, ele continua queimando. E a gente precisa entender que às vezes a gente olha para este culto da família e a gente olha para tudo que acontece conosco. Olha para a dona de casa. Se a gente olhar para o texto, o que a gente está vendo no texto? Fala que nunca basta. Nunca diz assim, cessa. É o serviço de dona de casa. Aí você arruma a cama, aí vem outro, aí deita ali, atrapalha a cama, mas você costuma estar com a tua cama estendidinha, o lençol puxadinho direito, chega um, bagunça, chega outro, bagunça. Aí você dá almoço a um, aí ele joga o prato na pia, aí você já acabou de lavar, você lava de novo, você lava de novo, você lava de novo. É o dia todo a dona de casa lavando louça. Por que isso, pastor Carlos? O senhor está falando isso? Aí a gente entra realmente naquilo que Deus quer falar conosco. Por causa de quê, pastor Carlos? Porque nós, no nosso cotidiano, nós também somos assim. Nada nos basta, nada nos sacia. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar assim: Senhor Jesus Cristo, Ele é suficientemente para mim. Ele é suficiente. Somente Jesus Cristo, Ele basta. A gente olha, amados irmãos, tem um louvor que uma cantora, ela diz assim: a minha vida foi uma eterna procura. Eu vivia numa situação difícil, né? Aquela situação de procura, aquela situação de estar desesperado procurando alguma coisa. Eu lembro quando a gente era solteiro, a gente saía mais ou menos ali 7 horas da noite, principalmente eu, chegava na segunda-feira e aquela procura de uma coisa que eu não encontrava. Mas quando a gente encontra Jesus, o que acontece? Jesus, Ele é suficiente. Nós precisamos entender e nós precisamos colocar dentro de nós que Jesus, Ele é suficiente. Jesus, Ele nos basta. E a gente precisa, amados irmãos, valorizar esse basta de Jesus. Tem um texto que, aleluia, os fariseus, saduceus e todos aqueles a respeito que falava seus, ele estava sempre na cola de Jesus. E ali na cola de Jesus, eles falam: Jesus, ó, deixa eu te falar uma coisa. Nós queremos um sinal da tua parte. Olha para ver, Jesus já tinha feito inúmeros sinais.
Jesus já tinha falado com ele, Jesus já tinha feito milagres, até mesmo de Jairo, quando Jairo vai atrás de Jesus, fala: a minha filha está morta, a minha filha está à beira da morte, a minha filha está terrivelmente doente. E Jesus vai, Jairo vai atrás de Jesus. Jairo, ele contempla um milagre no meio do caminho, quando aquela senhora chega e toca na orla de Jairo, na orla de Jesus. E Jairo contempla um milagre. Jairo vê o quanto, aleluia, Jesus pode fazer. Jairo testemunhou ali para os doutores da lei, porque ele era um dos tais. E nós precisamos ver aqui agora, eles vêm e falam: Jesus, nós precisamos ver o milagre da tua parte. E Jesus vira para eles e diz assim: vocês não terão um milagre a não ser um milagre semelhante ao que houvera com o profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim o Filho do Homem também estará. Então esse milagre vocês vão ver. E nós precisamos entender, amados irmãos, que a cada dia, na nossa peregrinação, no nosso andar, na nossa caminhada, nós estamos espremendo alguém. Nós estamos fazendo conforme os fariseus saduceus, nós estamos fazendo conforme aqueles que saíram do Egito e ali no meio do caminho falaram com Jesus: olha, Jesus, ou melhor dizendo, Moisés, falaram com Deus, e ali, e a cada momento eles falaram: olha, vocês nos tirou ali do Egito para que nós morramos nesse deserto. Será que não havia sepultura ali no Egito para que morrêssemos nós, as nossas mulheres, os nossos filhos nesse deserto? Mas eles já haviam contemplado milagres, eles já haviam contemplado o mar se abrir, eles já haviam contemplado, aleluia, cada sinais maravilhosos. Quando Moisés toca na rocha e a rocha sai água copiosamente, conforme Mara, que ali aquela água era amarga, e foi cortado um galho de árvore e jogou no rio, e ali o que aconteceu? Aconteceu que a água se tornou potável. E nós precisamos entender que nós já contemplamos os nossos milagres. Aquilo que Deus, aleluia, fez na nossa vida é suficiente para que nós possamos, aleluia, ter energia, para que nós possamos ter fôlego, para que nós possamos, amados irmãos, ter fé até o dia de Cristo. Nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nada vai nos bastar, conforme está escrito que a sepultura, a madre estéril, o fogo, a terra, nada vai nos bastar. E nós precisamos, amados irmãos, falar: Cristo basta. Cristo é suficientemente para mim. Eu creio que Cristo é verdadeiramente o meu Redentor. E muitas vezes, amados irmãos, a gente procura alguma coisa à nossa volta, aquilo que nós possamos nos apegar. Nós precisamos falar: Cristo é suficientemente e Ele basta. A minha fé em Cristo basta. Nós precisamos entender que muitas vezes, amados irmãos, nós buscamos algo, conforme eu tenho falado para os amados irmãos, que este ano nós temos olhado para dentro. Mas muitas vezes nós olhamos do lado de fora, e do lado de fora, aquilo que nós contemplamos, do lado de fora, nós não vamos encontrar força para continuar a nossa caminhada. Mas nós vamos encontrar força para continuar a nossa caminhada olhando para dentro. Quando nós olhamos para dentro de nós e falamos: olha, Cristo é suficientemente. Cristo, Ele é, aleluia, aquele que derramou o seu sangue puro e carmesim na cruz do Calvário. Cristo é aquele a qual Romanos,
aleluia, capítulo 8, ele tem dito, e nós precisamos, amados irmãos, aleluia, nos encher, aleluia, dessa palavra, nos encher daquilo que Cristo, aleluia, ele tem trago para mim e para você. Romanos, capítulo 8, a gente vê como Cristo é suficiente. Ele diz assim que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é por nós? Deus, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não, aleluia, dará também com ele todas as coisas? Ele está dizendo que com Cristo, aleluia, ele acrescentará todas as coisas. É Deus quem está dizendo. Aleluia. E ele fala, quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. E quem escolheu também foi Deus. E além dele escolher, ele tem justificado. Porque Cristo se tornou justo, aleluia, para que nós, ou melhor dizendo, reformulando aqui o que eu estou falando. Cristo, aleluia, ele já era justo, nós injustos. Mas a justiça de Cristo, ela vem sobre nós para que nós, aleluia, fôssemos justos. Amém? Glórias a Deus. Então ele continua a dizer no versículo 34, quem os condenará? Ele está dizendo, ninguém pode condenar a A, B, a C. Ninguém pode condenar ninguém. Quem os condenará? Ninguém pode condenar. É Deus quem os justifica. Aleluia, glórias a Deus. Pois quem morreu ou antes quem ressuscitou, ele está dizendo, quem morreu foi Cristo, quem ressuscitou foi Cristo dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai, aleluia, e também intercede por nós. Cristo tem intercedido. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo basta. Cristo é suficiente. O sangue que ele derramou ali na cruz do Calvário é suficientemente para nos levar, para nós termos combustível até a linha de chegada. Nós precisamos entender isso. Se ele é suficiente, nós não podemos olhar para fora. Nós temos que olhar na direção. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, eu te basto. A gente olha a Paulo falando, olha, por favor, eu tenho orado e já orei 3 vezes, tira o espinho da carne, tira o espinho da minha carne. E Jesus fala assim, olha, a minha graça te basta. A graça de Cristo, ela basta na minha vida. Assim conforme Cristo, ele fala para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí, você quando está fraco, aí que você está forte. Mas quando você se sente forte, muitas vezes nós estamos fracos. Quando nós pensamos, aleluia, que estamos fortes. Porque quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos cheios de nós mesmos. Mas quando nós estamos fracos, nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque nós, aleluia, abaixamos as nossas frontes, porque nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Então, aleluia, nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Cristo, ele é suficientemente para mim e para você. E nós precisamos entender isso. Quando nós colocamos, aleluia, as nossas palavras do lado de fora, o nosso olhar, quando nós colocamos o nosso orgulho do lado de fora, quando nós, aleluia, tomamos outro caminho, aleluia, a gente vai passar por situações difíceis. Eu lembro que uma vez eu quis cortar um caminho, tinha um caminho que a gente buscava lenha,
E aquele caminho a gente dava uma volta assim, não era muito longe não, mas eu falei assim, esse negócio de cortar aquele caminho lá, eu vou vou cortar aqui pelo meio, vou cruzar reto. E eu comecei a cruzar reto, tinha um atoleiro de lama, e a lama já estava dando quase no joelho. A gente tirava o pé, enfiava o outro, e aquele lamaçal. Fora o perigo de cobras, fora o perigo de outras coisas, a gente precisa entender que se tem um caminho, nós devemos seguir o caminho. Quando nós saímos fora do caminho, nós estamos fadados a situações difíceis, as intempéries da vida. Nós precisamos então falar, ora, eu quero andar no teu caminho. Eu não quero, aleluia, me desviar. Porque, amados irmãos, quando nós, aleluia, achamos, assim conforme a gente vê o texto, é um texto assim que a gente, aleluia, só de ler ele a gente cansa. Imagina para você ver uma coisa. Ele diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, Dá. Essas 3, aleluia, coisas nunca se farta. Aleluia, e a 4ª nunca dizem basta. Então, a gente vê que a sepultura, ela nunca se farta. Mas, quando a gente olha para a sepultura, e ela está dizendo que ela nunca se farta, hoje no grupo de oração, a gente viu alguns irmãos colocando lá, uma jovem tão bonita, uma linda jovem. Ela desceu à sepultura hoje, morreu. A gente olha a situação assim, uma tristeza tão grande, quando a sepultura, ela abre a boca, quando a sepultura, ela traga as pessoas, e ela nunca se farta. E a gente sabe que haverá um dia também que nós iremos ser tragados por ela. Mas nós precisamos falar assim, olha, até mesmo hoje eu estou preparado. Eu não tenho me apegado às coisas deste mundo. Eu estou livre para ir para ti. Eu estou preparado porque eu te amo. Eu estou preparado porque realmente eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio na tua palavra. Eu sei que a tua palavra diz que haverá novos céus e nova terra. Nós precisamos entender isso. Mas a gente sabe que há tristeza, há sofrimento, aleluia, nessa separação. Então a gente, quando olha para a sepultura, que ela nunca se farta, a gente se entristece. Assim também, Deus, Ele se entristece quando nós não estamos satisfeitos daquilo que Ele tem feito. Ele olha para Moisés, amados irmãos, e Ele diz assim, Moisés, deixa eu executar o meu juízo em relação a esse povo. E Moisés, ele fala com Deus desta maneira, Deus, por favor, Deus, lembra da tua misericórdia. Ele começa a clamar a Deus, ele começa a pedir a Deus que entre, aleluia, com a sua misericórdia em relação ao povo de Israel. A gente estava lendo, parece que em Números 15 essa semana, e nós trouxemos a palavra em Números 15, eu quero dar uma passadinha, para a gente dar uma olhada, como acontece com aquelas pessoas que elas não cessam, aleluia, de estar querendo cada dia mais, e a gente vê a situação desse povo, a situação que, aleluia, Moisés, ele sofre, né, com tudo isso, e Deus, ele, aleluia, entra ali com seu juízo, né? Números capítulo 15, não, é o 16. E ele fala a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E diz assim, e Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados para o ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés
e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, pois vós elevais sobre a congregação do Senhor, como Moisés, aleluia, isso ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá, e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem, aleluia, o santo, que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai-vos, aleluia, tomai vós incensários, corai toda a congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais a Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi, porventura, eu poderia dizer assim, porventura é pouco para vós, aleluia, o que Deus tem feito, pois, aleluia, de Israel, Deus vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a Ele, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, está perante a congregação para ministrar-lhe, e aleluia, te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Não basta o que você já tenha recebido. Versículo 11. Pelo que tu e toda a congregação, aleluia, ou melhor dizendo, congregados, estai contra o Senhor. Arão, que é ele? Quem é Arão? Que murmurais contra ele? Moisés enviou a chamar a Datã, a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura é pouco que fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto? Senão que também totalmente, aleluia, te assenhoreeis de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança? Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem nenhum deles, aleluia, fiz mal. Diz mais Moisés a Corá: tu e toda a congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã, e tomai cada um seu incensário, e neles ponde fogo, aleluia, ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez juntar contra eles toda a congregação, a porta de toda a congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei com um momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos,
do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, e falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem os homens, e forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles, tudo o que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Amém? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está dizendo, amados irmãos, para nós: eu sou suficiente para vocês. O Senhor está dizendo: eu, aleluia, basto a vocês. Nós precisamos entender que não precisamos de subterfúgios, amados irmãos. Muitas vezes, amados irmãos, a gente precisa de subterfúgios para a gente criar aí, conforme muitos aí têm se apegado em patuás, tem se apegado em uma coisa, tem se pegado em outra. E muitas vezes a gente fica com crendices. Não, o Senhor está dizendo: eu sou suficiente. Aleluia, glória a Deus. E uma das coisas que Jesus, Ele admira, amados irmãos, e Ele fala: eu jamais vi tamanha fé em todo Israel, não vi conforme eu tenho visto a fé desse centurião romano. O centurião romano, ele, aleluia, segundo os discípulos, ele fala assim: olha, esse homem merece, Senhor Jesus, que o Senhor visite ele. Sabe por causa de que, Senhor Jesus? Esse homem, ele nos ajudou a construir a nossa sinagoga. Ele é um centurião romano, ele é, aleluia, de outro povo, Senhor Jesus. Ele é um estrangeiro, mas ele, Senhor Jesus, ele tem fé, ele acredita. E Jesus, aleluia, conhecia muito bem quem era o centurião romano. E Jesus, ele acompanha aqueles homens, os seus discípulos, aqueles que vieram pedir aquele milagre. E segundo a palavra, ele diz: olha, ele diz: vai ao Senhor Jesus e fala com ele que meu servo está à beira da morte. E eu amo muito o meu servo, eu não quero que ele morra. O meu servo é uma bênção para mim. Ele está clamando por um servo. Ele não está clamando pela sua esposa, pelo filho seu, mas ele está clamando por aquele servo. E ele agora, ele envia os seus criados para ir ter com Jesus. E quando ele avista, Jesus está vindo. Ele olha da janela, Jesus está vindo. E ele fala assim: meu filho, corre lá, corre lá, corre lá. Fala com ele que eu não sou digno que ele entreis na minha casa. Eu não me sinto digno que ele entra debaixo do meu teto, mas diz a ele, para ele falar somente uma palavra. E quando ele disser uma palavra, o meu servo ele ficará curado. Aleluia. Ele entendeu que Jesus bastava, ele entendeu isso.
E quando ele entende isso, sabe o que acontece? Jesus, ele dá testemunho daquele homem, ele fala assim, olha, eu jamais vi tamanha fé em todo Israel. Nós precisamos, amados irmãos, entender que Cristo, aleluia, ele é suficiente. Nós precisamos entender que Cristo, ele é aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Nós precisamos entender que Cristo, aleluia, ele é aquilo que nós precisamos guardar dentro de nós. Nós temos que tirar de dentro aquilo que não presta. Muitas vezes, amados irmãos, os maus pensamentos, os julgamentos. Nós temos que tirar tudo que não presta de dentro de nós e falar, sai lá para fora, deixa a minha cabeça ela ficar purificada através do Espírito Santo. Que o Espírito